Salve galera, tudo bem? Nessa segunda parte da aula 2, nós vamos conhecer aqui os documentos necessários para a contratação de uma pessoa dentro da uma empresa, beleza? Então hoje em dia os documentos necessários são a cópia da carteira de trabalho ou previdência social, que a gente chama carinhosamente de CTPS, que tem uma novidade no ano que estou gravando, que é o ano de 2021, que é a carteira de trabalho online através do aplicativo. Não é mais carteira de trabalho impressa, por esse motivo. Hoje em dia você tira lá a sua carteira pelo aplicativo e você já tem ali acesso aos dados trabalhistas, beleza? Depois você vai ter que tirar uma cópia do seu RG, do seu CPF, tá? Título de eleitor para maiores de 18 anos. É obrigatório que o indivíduo de maior de idade, acima dos 18, tenha título de eleitor, né? É uma obrigação jurídica, comprovante de residência, ou no nome da pessoa, ou comprovando que a pessoa mora naquele local, tá? Ela vai fazer a inscrição no PIS/PASEP, caso seja a primeira vez que aquela pessoa esteja trabalhando. Lembrando que o direito ao PIS você vai conhecer mais à frente. Mas vamos dizer que o cadastro no PIS é para onde vai ser pago todos os seus benefícios financeiros, caso você seja demitido ou caso aconteça alguma coisa. Exemplo, se você sofreu um acidente e entrar no auxílio doença, quem vai receber esses valores na sua conta vai ser a sua conta do PIS, que vai ser cadastrada basicamente numa conta da Caixa Econômica Federal. Então, basicamente, quando você se inscreve no PIS, você está se inscrevendo também em uma conta na Caixa Econômica Federal. Esse PIS só precisa ser inscrito uma vez, no primeiro emprego. Do segundo emprego por diante, já vai ser utilizado o mesmo PIS que foi criado pela primeira vez, na primeira oportunidade de emprego ou na primeira vez que sua carteira foi assinada, beleza? A próxima categoria é cópia do comprovante de escolaridade. Tem empresa que pede e tem empresa que não pede, que é a famosa ficha 19, tá? Isso não é obrigatório. Tem empresa que tem o pedido e tem empresa que não faz o pedido, beleza? Então vai depender. Registro profissional emitido pelo órgão de classe, ou seja, é a autorização do setor que aquele indivíduo vai trabalhar. Exemplo, eu contratei um dentista para trabalhar no meu consultório. Ele precisa ter uma carteirinha chamada CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, tá? Se a pessoa for trabalhar como médico em uma clínica, eles vão exigir o CRM, que é o Comprovante Regional de Medicina, tá? E assim vai. Então, cada órgão, cada cargo, vamos dizer assim, não cargos, mas cada setor de trabalho exige uma qualificação pelos órgãos. Não são todos, no caso, pelo que eu conheço, dentista, médico, advogado, todos eles têm as carteirinhas das ordens, ou órgão de classe, né? Que é um órgão que defende os interesses daquele grupo e que cria as regras e etc. No caso dos advogados, é a OAB. Um advogado só se torna advogado por completo quando ele recebe a carteirinha da OAB, que representa que ele fez a prova, passou e se transformou no advogado por completo, tá? Então, esse documento só é exigido para cargos, para alguns cargos e para algumas funções. Nem todo mundo vai precisar disso. Um exemplo, se você for ser vendedor de uma loja, não vai existir essa classificação e nesse registro. Então, no seu caso, não vai ser necessário se apresentar nenhum documento, tá? Você vai apresentar certidão de nascimento em caso o trabalhador seja solteiro. Então, quando a pessoa é solteira, você apresenta a certidão de nascimento. Quando a pessoa é casada, se apresenta a certidão de casamento, tá? Declaração de concubinato na CTPS. No caso da pessoa ser casada, para colocar o cônjuge como dependente. Isso aí serve para caso a pessoa morra, né? Imagina, você está trabalhando ali, você vem a falecer, né? Deus o livre, não é o que eu quero que aconteça com você, mas você vem a falecer, toda os valores que deveria ser pago, vai ser pago a sua cônjuge, né? Que é uma pessoa que você casou, que você constituiu família, tá bom? Certificado de alistamento militar ou reservista para homens entre 18 e 45 anos.
Por quê? Porque é obrigatório o alistamento militar para homens no Brasil. E para você comprovar que está tudo bem, está tudo ok com o Exército, é necessário que você apresente a reservista, tá? Atestado de saúde ocupacional, que vou explicar daqui a pouco o que é, e a cópia de certidão de nascimento de filhos de até 21 anos para receber o abono família. Quem tem filhos até 7 anos, até 21 anos, recebe abono família. Caso a criança seja portadora de alguma deficiência, aí vai ser de qualquer idade, independente da idade, o indivíduo ele recebe ali o abono família, tá? Vai ser necessário umas 3 fotos 3x4. Se a pessoa for ter que trabalhar dirigindo, ela vai ter que apresentar a CNH, que é a habilitação, né? Mas só se você for trabalhar dirigindo. E para quem tem filho até 7 anos de idade, ou menor de 7 anos, tem que apresentar o cartão de vacinação, que é para comprovar todos os cuidados necessários para a criança. Lembrando que o abono família, que é uma gratificação paga para quem tem filho, é pago aos filhos até 21 anos de idade, tá? Passou disso, só recebe os filhos, os pais cujos filhos tenham alguma deficiência e que seja comprovada também através de um laudo médico, tá bom? Então essas são as regras, os documentos necessários que uma pessoa precisa ter para ser contratada. Se caso você não tenha algum documento desse que é considerado obrigatório, aconselho que você o faça imediatamente, tá? O atestado de saúde ocupacional, ele exige uma explicação detalhada. Por quê? Porque o ASO é uma atitude muito comum no Brasil de quando você conseguir um emprego, você ir lá fazer um exame de saúde ocupacional que é para comprovar que você tem condições físicas, intelectuais e mentais de exercer o cargo ao qual você está se inscrevendo, ou qual a empresa está te contratando. Então, esse atestado de saúde ocupacional é uma declaração médica que documenta os riscos a que o trabalhador está exposto no ambiente de trabalho, além dos exames médicos específicos baseados nesses riscos encontrados. Ou seja, o ASO serve para avaliar se a saúde do colaborador está de acordo com a exposição ao risco das atividades que deverá exercer, e também para a gestão de segurança do trabalho como um todo. Então, o primeiro objetivo é isso. Não é todo mundo que faz exame de sangue, exame de coração, exame de ressonância magnética, tá? Normalmente, para empregos mais simples de atendimento ao cliente, não é exigido nenhum exame laboratorial, vamos dizer assim. O exame é feito através do próprio médico, onde ele faz uma entrevista com a pessoa e vai fazendo algumas perguntas, mede seu peso, mede a sua força e, através dessas perguntas, o médico vai identificar se você tem condições ou não de conseguir ali exercer a função do cargo. Quando é um cargo mais simples. Quando é um cargo que expõe risco à saúde da pessoa ou de terceiros, ele sempre pede para fazer exames toxicológicos, exame de ressonância magnética, testes psicológicos. Então isso vai depender do cargo e da função que você vai exercer. Mas normalmente nos cargos normais das empresas é apenas uma entrevista com o médico para ele avaliar se você tem condição ou não física e mental e intelectual de exercer a função que você está se propondo a exercer, beleza? Então não tem nenhum mistério. Eu particularmente, quando eu fiz meu atestado de saúde ocupacional, foi a coisa mais simples do mundo, só foi uma entrevista. No caso, mediram o meu peso e mediram a minha força através de um equipamento que eu não recordo o nome, que era para medir a força lá, para ver se você tinha força ok. Então fez algumas perguntas lá para um teste básico psicológico e no final foi comprovado que eu tinha aptidão para executar a função e me foi liberado esse atestado, tá? Esse atestado tem que ficar um com o funcionário e outro com a empresa. Você vai entregar e depois que tiver entregue esse atestado, 3 dias depois sua carteira de trabalho vai estar efetivamente assinada e cadastrada, beleza? Então esse é o detalhe especial que a gente precisava entender do atestado de saúde ocupacional. Passando aqui adiante, vamos ter início a como era preenchida a carteira de trabalho, né? Que hoje em dia não é mais dessa forma. Mas basicamente se colocava o nome da pessoa que está contratando,
né? Colocaria o CPF, a rua, o número, o município, o estado, a residência, o cargo que a pessoa vai exercer, né? No caso aqui você colocaria o CBO, que é o número específico para quem é babá doméstica, a data que a pessoa foi contratada, o ano, né, quanto que ela vai receber, tanto escrito de forma numérica quanto de maneira por extenso. E aí você coloca a assinatura da pessoa que está contratando. Mais adiante você vai ter algumas outras informações, tá? Básicas, mas basicamente é isso que você coloca no contrato de trabalho. Só que não é mais feito dessa forma, porque isso deixou de existir, ficou ultrapassado. Agora é através de um aplicativo, beleza? Então é isso, gente. A segunda parte é uma parte mais curtinha, só para a gente ter acesso a essas informações. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Valeu, falou, até a próxima oportunidade. Um forte abraço e até mais.